Então, meu nome é Brás Rodrigues Nogueira. Eu nasci na roça, numa fazenda, no noroeste do estado de São Paulo, próximo de Auriflama e Araçatuba, município de Auriflama. A primeira escola minha foi uma escola rural, que eu tinha que andar 2 léguas para ir para esta escola. E lá nessa escola só tinha até o 3º ano. Então nós, ali daquela região, não tínhamos nem direito de terminar o primário, que na época tinha um certificado de conclusão de um curso, do curso primário. E eu, por sorte, fui para Auriflama, que ficava a 30 quilômetros de onde eu nasci, porque eu tinha um tio lá e meu pai e minha mãe fizeram um acordo com esse tio. E eu fui para lá para terminar o primário, para fazer o 4º ano primário. E no ginasial, eu tive alguns problemas, porque eu tinha uma saudade muito grande da minha família, e no sábado eu ia a pé e andava 30 quilômetros a pé para ver meus familiares lá na roça, onde eu tinha nascido. E eu saía, tinha aula aos sábados, e eu saía, eu passava na minha tia, almoçava e ia para casa dos meus pais. E chegava de tardezinha. E aí, no domingo, às vezes, a vontade de ficar em casa era tão grande, o meu pai e minha mãe, no fundo, também tinham a mesma vontade, eu acabava ficando e ia embora na segunda-feira. E eu tinha 2 aulas de matemática na segunda-feira. E isso me levou a ter um complexo de burrice, de que eu era o pior dos piores, e me levou a desenvolver uma baixa estima muito grande. No ensino médio, o que foi fundamental para mim é que eu tinha uma professora de psicologia e logo no 1º ano, a primeira prova que ela deu, quando ela fez a devolutiva, fulano de tal, tua nota foi tal, parabéns, e etc e tal. E quando chegou na minha vez, ela falou, Brás, você é uma brasinha, você tirou a nota máxima com louvor. Aquela fala daquela professora foi uma âncora que eu tive para poder superar o complexo que eu havia desenvolvido durante o ginasial. Mas quando eu entrei no último ano do ensino médio, as coisas começaram a ficar difíceis para mim, porque eu ouvia os meus colegas, que era filho de fazendeiros, de sitiantes, de comerciantes, porque naquela época pobre não estudava, eu era o mais pobrezinho ali dentro, né, da sala de aula. E aí foi um período de crise muito grande e eu tinha um amigo que servia na aeronáutica em Pirassununga. E eu e mais 2 colegas colocamos na cabeça que a gente ia para Pirassununga, para a aeronáutica. E fazer o serviço militar, e o meu sonho era ser oficial aviador. E numa tarde, esse sonho de ser oficial aviador, ele se desfez. Eu falei, Padre Pedro, eu não vou ficar mais aqui, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, mas para mim não dá. Quer dizer, eu não vou conseguir ser militar, não. E aí o Padre Pedro falou assim, ô Brás, por que você não vai para o seminário? E eu acabei vindo para o seminário, vim aqui para São Paulo, né, para fazer filosofia. E foi outro período difícil da minha vida, porque os professores falavam, né, usavam termos, de cada 10 palavras que os caras falavam, 4 eu nunca tinha visto na minha vida. Então parecia que era outra língua. E quando eu disse para eles que cada 10 palavras que o professor falava, 4 eu não conhecia, e que o que mais me deixava perdido era que os alunos discutiam, conversavam, eu nem sabia o que eles estavam falando.
Aí ele falou, Braz, você não vai embora, você vai ficar, vai arregaçar as mangas, você vai ver daqui uns dias que a maior parte dessas coisas que os seus amigos falam, eles deveriam fechar a boca e nem falar. Durante o período do curso de filosofia, eu fiz 1 ano de teologia, que era chamado um curso integrado. E depois eu fiz o 2º ano, quando terminei a filosofia, esse 1º ano, fiz o 2º ano, e quando entrei no 3º ano de teologia, que era o último, eu descobri que aquele também não era meu lugar. E aí eu continuei algumas matérias do último ano de teologia como ouvinte, e o desafio agora é que eu fui para uma república e precisava chegar no final do mês e pagar. Então eu preciso trabalhar. O sonho agora era entrar na rede municipal de ensino. E eu fiquei 14 dias indo para uma fila para pegar aulas, que tinha uma atribuição, né? E era uma pessoa que tinha sobrenome Sá, um homem. E quando chegou a minha vez, eu falei para ele, olha, eu não tenho nada, não tenho onde morar, então qualquer lugar na cidade de São Paulo eu posso ir, então pelo amor de Deus me dê 24 aulas, que eu vou e vou morar lá pertinho da escola. Aí ele falou, para você 12 tá bom. E aí me deu 12 aulas no Leão Machado, né, lá na Vila Liviero. E peguei as 12 aulas, e quer dizer, eu sou funcionário da prefeitura a partir de 21 de fevereiro de 1978. Logo, nessa relação professor-aluno, eu senti que estava na minha casa e que era isso que eu queria fazer. E aí, por influência da minha mulher, eu acabei indo fazer pedagogia. Porque naquela época fazia pedagogia quem queria ser diretor, ou coordenador pedagógico, orientador educacional, ou supervisor. Aí fui fazer a pedagogia por influência dela. Logo que eu terminei a pedagogia, teve, né, um concurso para diretor, e eu fiz, né, esse concurso para diretor, passei muito bem. E a minha mulher, Arlete, me ajudou a fazer uma relação de escolas, possíveis escolas para ser escolhida. E nós fizemos uma relação de 14 escolas, e a primeira escola era a escola Presidente Campos Sales. E eu escolhi, né, ser diretor da escola Campos Sales por 2 motivos. Primeiro, eu morava ali perto, né, e 12 minutos a pé até a escola e 12 minutos para voltar. Isso é um privilégio na cidade de São Paulo, para quem tinha vivido dentro de ônibus a vida inteira. Mas o motivo principal é que a origem das famílias de Heliópolis é semelhante à origem da minha família. Então eu não estaria entre favelado, baderneiro, eu estaria entre os meus. E eu cheguei na escola 2 horas depois, eu botei as mãos na cabeça e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Porque a violência era muito grande, né? O aluno se tratava de forma ríspida, né? Qualquer coisa era para resolver no braço, né? Heliópolis era a época das chacinas. E nessas 2 horas, surgiram 3 grupos dentro da escola. Um me puxava para um lado e outro me puxava para o outro. Um grupo articulado com aquela que tinha sido diretora até 2 horas antes, que eu tinha que aceitar como minha assistente, porque ela tinha sido eleita para ser diretora deles 11 meses antes. Eu não conheço ninguém, como é que eu vou apresentar para o conselho uma outra pessoa, né? Então, ela tinha que ficar na equipe.
e outro grupo articulado com a secretária da escola, que na época era a maior autoridade da escola. E eu não estou falando isso como crítica a ela, eu estou falando que ela era realmente a maior autoridade da escola. Como ela mexia com vida funcional, etc. e tal, ela tinha todo mundo na mão dela. E um outro grupo articulado com uma professora. Então, com esses 3 grupos aí, eu fiquei numa situação muito difícil, principalmente porque nas demandas desse grupo, o grande ausente era o aluno não existia, não se falava em aluno. E eu cheguei lá nessa escola com algumas ideias que me deu força para enfrentar a situação. A primeira ideia é que tudo passa pela educação. Não é pela escola. A escola é apenas um dos locais que tem que se preocupar com a educação, mas a educação é tarefa de toda a sociedade. Uma outra ideia é que, para mim, a escola ela tinha que ser um centro de referência, de liderança na comunidade onde ela está inserida, que era articular todos os segmentos da comunidade escolar e procurar lideranças, que nem tinha filho dentro da escola, mas que eram pessoas importantes dentro da comunidade de Heliópolis. Para quê? Para que eles assumissem essas ideias junto comigo. As 2 ideias, tudo passa pela educação, escola como centro de liderança e a crença de que a criança é capaz, é competente, é capaz de tomar decisão, é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver e é portador de conhecimento. E o adulto tem que aprender a valorizar isso. E ajudar as crianças a construir o seu próprio caminho de aprendizagem. E quando a gente fala do seu próprio caminho de aprendizagem, a gente está falando de uma educação em que a criança aprende com tudo, com todos, em todos os lugares e para sempre. Começa todo o trabalho na escola Campos Sales, a violência era o maior problema, e em 1999, uma aluna nossa, Leonarda, saiu da escola às 23 horas, quando foi 23h45, lá dentro de Heliópolis, ela recebeu 5 tiros na cabeça. E eu fui ao velório da Leonarda, junto com o professor da escola Campos Sales. E na hora que nós saímos ali do velório, eu falei: Orlando, nós somos omissos. Aí eu perguntei: você ajuda a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis? Ele nem pensou, ele falou: eu ajudo. Aí eu falei: só que, Orlando, tem que ter estratégia. Ele era uma liderança entre os professores. Eu já convidei ele para ir comigo por causa disso. E no mesmo dia do velório da Leonardo, ele me deu uma carona, chegou na Rua da Mina e eu falei: para aqui. Parou, eu desci, fui até a sede da UNAS, que é a principal associação de moradores, e essas lideranças a gente já estava junto há algum tempo, e a gente discutia muito sobre o que fazer, né, para mostrar que nós não aceitávamos a violência, a banalização da vida. E aí eu cheguei, o João Miranda, que era o presidente da UNAS na época, aí eu falei: João, tem mais gente da UNAS aí? Ele falou: tem. Eu falei: você podia chamar? Porque é uma proposta que eu tenho aqui, pode ter consequência, então o povo tem que participar desde o início. Aí ele chamou, aí eu falei: infelizmente a Leonarda foi assassinada, não tem mais volta, mas nós podemos nos transformar em leões e leoas e fazer uma caminhada pela paz pelas ruas e vielas de Heliópolis. Vocês ajudam a organizar essa caminhada? Aí o João Miranda falou uma das coisas que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida.
O João falou assim, ô Braz, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós, porque se Campos Sales está, nós já estamos. Porque para nós não existe a escola lá e nós aqui. Nós somos a mesma coisa. Aí trabalhamos uns 2 meses e meio, difícil, e conseguimos organizar a primeira caminhada pela paz de Heliópolis. E esse é um grande evento de massa. Mas o importante não é o dia da caminhada, o importante é toda uma mobilização cotidiana que há dentro dos equipamentos. Com tudo isso, quer dizer, a escola ela começou a sobressair. Por exemplo, em 2001, ela foi escolhida foi o lançamento da escola aberta, o governo Marta foi lá. Em 2001 veio a pessoa que seria assim o ministro da Educação nos Estados Unidos, presidente do Conselho de Educação, uma coisa assim, visitar exatamente por causa dessa relação escola-comunidade. Já tinha algumas teses sobre o trabalho da escola. E a escola estava aparecendo, começou a aparecer. Só que quanto mais a escola aparecia, nós que estávamos lá dentro, mais tristes nós ficávamos. Porque o que interessava continuava tal e qual, que era a relação professor e aluno, práticas pedagógicas inadequadas. Eu tive uma sorte muito grande em 2004, que entraram 3 professoras na sala da direção, e uma delas, chamada Mara, falou assim, Braz, no quesito integração escola-comunidade, nós somos modelos, mas as coisas não rolam lá dentro da sala de aula. Eu falei, escuta, vocês não vieram aqui como a maior parte dos brasileiros, não, né? Que só está orientada a detectar problemas e na hora de resolver, que tem que resolver é o outro. Não, nós temos uma proposta. Lá em Portugal tem uma escola, a Escola da Ponte. O diretor ficou lá 30 anos. A escola não tem parede, não tem ciclo, não tem seriação. E aí eu perguntei para eles, e como que os alunos trabalham? Por projeto. Quantos alunos tem a escola? 187. Falei, nós temos 1.800. Quantos períodos tem a escola? Eles entram de manhãzinha e saem à tardezinha. Falei, nós temos 4 períodos. E aí não concluímos nada, e essas professoras saíram. E a partir daquele dia, e muitas vezes, eu chegava e abria a minha porta, e embaixo estava cheio de bilhetinho daquela professora, da Mara. Um dia, o Gilberto Manstein me liga e fala assim, Braz, eu queria uma reunião com as lideranças aí de Heliópolis. Você poderia articular isso? A gente faz um almoço aqui na Cidade Escola Aprendiz e aí a gente faz uns combinados lá, tá? Aí eu organizei isso e nós fomos para lá. E aí fizemos várias coisas, decidimos várias coisas. No final, o Gilberto falou assim, Braz, você não quer fazer uma pós-graduação em educação comunitária? É um curso novo que a gente está criando, a Cidade Escola Aprendiz e a Universidade aí em Morumbi. Se você quiser, eu consigo uma bolsa para você. É bolsa, né? Eu falei, vou fazer. E aí fui fazer. E o meu trabalho de conclusão de curso foi a implementação de uma metodologia de ensino com base nos princípios da Escola da Ponte. Nos 2 primeiros anos depois do projeto aprovado, eu senti que nós não caminhamos 1 milímetro, apesar de que tinha muitas coisas pontuais muito legais. E aí eu resolvi chamar na minha sala, num universo de quase 60 professores, eu chamei 15, sabe? Aqueles professores que arregaçam as mangas, que gostam de gente, que gostam de criança, que está agradecido porque tem aquela escola lá e tem aqueles alunos lá, e é de lá que sai o salário dele e tal. E 15,
e fiz uma avaliação com eles, bateu que realmente nós não tínhamos caminhado 1 milímetro na mudança das práticas. E aí eu falei, então, eu chamei vocês aqui para fazer uma perguntinha só. Se eu tirar as paredes, porque o muro já tinha tirado, né, que cercava a escola. Se eu tirar as paredes e transformar as 12 salas de aula em 4 grandes salões, 6 bancam diante dos professores. Aí ficaram meio assim e tal, colocaram uma série de objeções e a conversa rolou. Chegou no final da reunião, falaram, tá bom, pode tirar as paredes que a gente banca diante dos professores. Então, vocês bancam diante dos professores e nós, equipe gestora e vocês, e os professores todos, vão bancar isso diante dos alunos e dos pais. Foram embora de férias, os alunos, os professores, sabendo, os pais, né, porque teve reunião no final do ano, sabendo que quando voltasse, ia encontrar no lugar de 12 salas de aula, 4 grandes salões. Isto significava o quê? Isto significava que a escola, o espaço, foi organizado para colocar alunos e professores juntos de verdade. A questão do trabalho em equipe, tanto por parte do aluno como por parte do professor. Então, dentro do salão, o aluno tem um grupo de, no máximo, 4 alunos e professor, no mínimo, 3 professores dentro de cada salão. E tudo é feito coletivamente. Então, os professores com antecedência, eles elaboram um roteiro de estudo. Para isso teve formação, a gente correu atrás, né? Por exemplo, o SEMPEC foi formador lá durante muito tempo. Então, eles sentam, elaboram um roteiro interdisciplinar. E qual é a proposta? O aluno recebeu o roteiro, é que em grupo eles resolvam esse roteiro. E quando eles estão lá trabalhando e que encontram uma dificuldade que os 4 não conseguem resolver, um deles levanta a mão e um dos professores presente vai até o grupo. Qual é a dúvida? A dúvida é de matemática e o professor que foi é o de história. E aí, então, nós colocamos para eles, é proibido explicar, é proibido dar resposta. Dentro do salão, você é orientador de estudos. Você não é professor de história, nem de matemática, nem de geografia, nem de ciências. E o que você tem que oferecer para o teu aluno? Recursos. Então, o professor chegou lá de história, o aluno está com uma dúvida em matemática, né? O professor tem que saber que no livro tal, na página tal, tem um exercício modelo. Fala, pega lá na página tal, tem um exercício lá, vocês 4 lê, discutem entre vocês. Se vocês resolverem, continua a trabalhar autonomamente. Se não, levanta a mão de novo. Aí vamos supor que o aluno levantou a mão de novo. O professor vai, mas não é para dar resposta. Aí fala, você já procurou no Google? Não, então anote, desça lá na sala de informática, eu pego um laptop, porque tem 300 laptops lá esparramados. Então, quem é o bom professor lá dentro desse projeto? É aquele que oferece para o aluno recursos e mais recursos, para que o aluno caminhe com as próprias pernas, para que ele tenha, para que ele faça o seu próprio percurso de aprendizagem. Aí, em 2008, né, quando foi tirado as paredes, surgiu os salões, nasceram as comissões mediadoras dos salões. Eles são eleitos diretamente pelos alunos do salão, cada salão tem a sua, e a tarefa dessa comissão, que é de 8 a 10 alunos, é cuidar da convivência entre eles e da relação deles com os professores.
Esses alunos têm poder de convocar o colega que está lá e tumultua, e o professor está lá tentando, e ele passa por cima, etc. e tal. Ele tem poder, essa comissão, de convocar os pais, os responsáveis, e tem também poder de convocar o professor que está equivocado e que está agindo contra os projetos, ele chama e faz uma conversa. Escola democrática em que o aluno passa a ser uma peça fundamental na construção de uma convivência respeitosa, pensando neles e nos professores. Hoje nós temos uma república, a escola tem um prefeito, um vice-prefeito, tem 15 vereadores, e depois que o prefeito é eleito e os vereadores, eles formam 4 secretarias, por exemplo. Uma das secretarias é da convivência e da diversidade. O que interessa não é essa república, o que interessa é que para ser candidato a qualquer cargo da república tem que ter sido eleito diretamente no início do ano para ser membro da comissão mediadora, porque o que interessa para nós é a comissão mediadora, que está lá e atua no dia a dia dentro da escola. Os princípios do projeto, tudo passa pela educação, escola como centro de liderança, e em setembro de 2005 foi acrescentado 3 princípios da Escola da Ponte: autonomia, responsabilidade e solidariedade. No ano de 2008, teve uma assembleia de moradores dentro de Heliópolis, na Rua da Mina, com mais de 400 pessoas, com quase todos os professores da Escola Presidente Campos Salles presentes, e foi votado que os princípios que iriam transformar Heliópolis numa escola, numa comunidade de aprendizagem, num bairro educador, seriam os princípios da Escola Presidente Campos Salles. Então, hoje, esses princípios são vividos pelos CCAs da UNAS, que são acho que 11, pelos 6, que são parece que 16 conveniados, e todos os projetos da UNA, grupo de jovens, grupo de mulheres. Então, a minha escola hoje é Heliópolis. E na medida que o tempo vai passando, escola e comunidade vão se confundindo, ao ponto que você não sabe mais direito o que é escola, o que é comunidade. Já que a escola, ela deveria ser aquele algo mais comunitário que existe dentro de uma comunidade. Porque ali estão os filhos de todos, né? Através dessas crianças a gente pode interagir com todos, né? E hoje, dentro da escola, e milhares de pessoas já dentro de Heliópolis estão vivendo uma ética com base em 3 princípios. O princípio da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade. E isso só é possível junto com as escolas que atuam na região. E a Caminhada da Paz é fundamental nisso, porque são várias escolas que estão envolvidas com a Caminhada da Paz, com o Festival da Paz. E, às vezes, as pessoas me fazem a pergunta assim: se você pudesse, você escolheria tudo de novo? Se eu tivesse certeza que ia encontrar todas as pessoas que ajudaram eu me constituir como pessoa, como sujeito, como cidadão, eu começaria tudo de novo. Trabalhei na educação 40 anos, né? 19 anos como professor, né, dentro da sala de aula, 20 anos como diretor da Escola Presidente Campos Salles e 1 ano e 8 meses como diretor regional da DRE Ipiranga. Então, são 40 anos de trabalho. E ter me aposentado
em janeiro de 2017, não foi rompimento de nada. Aliás, hoje eu me sinto assim, muito mais livre para estar atuando dentro da comunidade onde a escola Presidente Campos Sales está inserida. E uma das coisas que mais ajudou a escola Campos Sales ir para além das paredes, literalmente e materialmente, foi a administração do Kassab e do secretário Alexandre Schneider. Investir e construir um centro de convivência em volta da Escola Presidente Campos Sales, que depois se transformou no CEL Heliópolis, professora Arlete Persoli. E ali, em torno da Escola Presidente Campos Sales, hoje nós temos mais 5 escolas. Nós temos 6, uma EMEI, uma ETEC e a universidade. Então, esse era um grande sonho, né, nosso. E a administração aí do Alexandre, ele foi um grande parceiro, né, nessa construção. E aprendi durante todo esse tempo que o educador ele está para além dos